Vai lá, Késia. Então, esse tem mais 11, assim, diferente. Beleza. Quer? Eu marquei 5 partes. 5. Tá. Marilis? Eu marquei 25. Estevão? Coloquei 7. Meio que nomeei elas, né? Depois eu falo. Tá. Fernando Pompeu? Eu? É. Eu acho que... É que eu conheço a partitura, né? Não tem problema. A ideia era fazer 100 mesmo. E é que ela tem, na minha concepção, ela tem 3 partes, na verdade. 3? Mary? Eu pensei numas 13, eu fui contra que 13. Tá certo, não estou dizendo que está certo, estou falando a minha visão da partitura que eu tenho, entendeu? Mary? Pode ser Mary, que falou? 13. 13. Ah, Missy já falou, né? Flávia? Doze. Bianca? Eu individuei 3 partes, mas a segunda parte é dividida em 3 partes. Tá. Então, 3 ou 5. Tá. Di? Nas minhas contas, intro, parte 1, parte 2, refrão, ponte, refrão, e tem um negocinho ali, depois final. Mas assim, 6 partes, mais ou menos, 6, 7 partes. Tá. Geraldo? Eu pensei assim também. Eu, como não entendo a partitura, eu identifiquei 11. Tá. Lívia? A minha contagem maluca aqui foi no 15. Tá. Flavinho? Lívia, tô contigo. Porque eu não peguei eu não fiz divisão em partes. Toda a variação que eu ouvia, eu contei como se fosse algo diferente. Então, na minha contagem, deu 15. Foi exatamente isso que eu fiz. Lu? Isso foi, eu fiz isso também. Luana? Oi. Eu estou dirigindo, então eu não consegui ficar muito... Me perdi um pouco nas contagens, mas lá para umas 12, mais ou menos. Tá, tudo bem. Por que eu ouvi, né? Eu não sabia muito o que vinha pela frente. Eu ia fazer a pergunta agora do Estevão. Qual foi o critério que você usou para contar? Não tem critério certo, critério errado. Tá? Estou falando logo que nessa atividade não tem certo e errado. Cada um está assimilando de um jeito. Tá? Posso falar? Pode. Não. Eu contei assim, o meu critério na minha cabeça, né? Quer dizer, não estou dizendo que isso é o certo, tá? Na minha cabeça eu contei assim, o primeiro tema, o segundo tema e a volta do primeiro tema. Então, considerei 3 partes. Tá? Alguém quer falar diferente? Ou foi parecido? Fala, Bianca. É que é meio parecido do Fernando. Então, eu individuei a introdução, depois a música que cresce e fica bem no alto, mas nesse momento bem alto tem um momento em cui diminui um pouco, volta de novo alta e depois fecha no final. Gi, você queria falar? Tinha aberto o microfone. Eu pegava o fraseado da música, eu imaginava o fraseado, porque geralmente o fraseado ele não tem só uma frase. Ele tem todo um contexto para terminar aquele fraseado. Por isso que eu contei mais ou menos, tipo, parte A, parte B, parte C da música, tipo, introdução. Eu consegui, assim, no meu ouvido, separar. A introdução, eu vi que a primeira e a segunda parte, elas se complementam como se fosse um texto só que cada uma com uma intenção diferente. Aí vinha o refrão, aí veio uma ponte, que é uma coisa que liga, e quando sobe para o segundo refrão, ele muda de tom. Mas é parecido com o refrão. Então, imaginei que fosse o mesmo refrão, um tom acima, ou uma coisa acima. E aí ele faz um firulado que eu não sei identificar o que é aquele firulado e termina. Entendeu? Foi mais ou menos isso, o fraseado mesmo. Quem é que está com o dedo levantado? Fala aí.
É mais ou menos isso que eu fiz também. Eu fiz a introdução, aí depois entrou um violino que deu uma diferença na música, e aí depois veio um forte com bastante instrumentos juntos, aí depois veio um drama que acalmou um pouquinho mais e finalizou com a coisa mais branda, como se já tivesse morrido alguém. Quem quer falar mais? Oi, Pri! Oi, Pri! Mary. Então, na minha cabeça, no meu Fantástico Mundo de Bob aqui, eu escutei a música como se fosse contando uma história. Então, ela teve o começo lá, todo mundo, aquele drama, tudo mais, aquela coisa, aquela tragédia toda acontecendo. Enfim, até foi uma subida e depois ela foi acalmando, né? Foi, tipo, né? Assim. Então, né, eu fui meio, na minha cabeça, fui contando as histórias e contando os instrumentos que eu ouvia. Então, cada vez que entrava um instrumento novo, assim, para complementar, para encher a música, eu achava que era um momento diferente, entendeu? Foi assim. Eu também pensei da mesma forma. Desculpa. Imagina, gente. Eu pensei dessa forma. Engraçado que eu penso, quando eu ouço uma música. Pode falar? Peraí. Pronto, vai. Não, é que automaticamente eu ouço essa música ou qualquer outra música, assim, meio balé, eu já automaticamente já penso com cabeça de coreógrafo. Então, e aí, como eu conheço mais ou menos a letra, eu dividi assim, no total, 7 partes. Aí a primeira seria a introdução. E essa música é engraçada, agora que eu percebi, para mim ela não tem refrão, ela tem estrofes que se repetem. Então eu dividi primeiro introdução, aí o segundo, primeira estrofe, terceiro, segunda estrofe, aí o quarto seria o que a gente chama de dance break, que é só um instrumental ali no meio da música para ter o balé. Aí o quinto, a repetição na segunda estrofe, sexto, a terceira e nova estrofe, e para o sétimo, a finalização. Mais alguém? Faltou alguém? Mais alguém quer falar? Eu, Luana. Fala, Marília. Luana, fala. Eu que... Peraí, Marília, peraí. Deixa a Luana falar, que a Luana está dirigindo. Deixa ela falar logo. Fala. Não, se alguém estava na fila, pode falar. Não, fala aí. Eu acho assim, que existem sim critérios, porém é diferente quem ouviu a música pela primeira vez, quem ouviu a música só instrumental, pela quantas vezes aí que tu já passou, quem já ouviu essa música cantada. Eu acho que cada uma dessas situações consegue dividir a música de uma forma, né? Então, talvez se já tivesse ouvido com o exercício anterior, eu teria separado de outra forma. Talvez se eu já tivesse ouvido ela cantada, eu tivesse separado. Beleza. Marília. De outra forma. Eu aqui, realmente, já não lembro mais quantas vezes eu separei, né? Só que esse negócio de conforme foi acrescentando instrumento, foi também um negócio que eu usei, porém, não sempre que entrava instrumento, porque às vezes foi só um instrumento que entrou, mas não mudou o clima da música. E, de repente, lá no meio, quando entrou um instrumento, o bagulho foi lá para a lua, e aí mudou o clima, sei lá. Isso mesmo. Foi mais ou menos esse jeito que eu vi. Tá. Marílis. Eu que dei a resposta mais absurda. Eu acho que eu não entendi a proposta e eu fui... Você entendeu. Fala qual foi seu critério. Você entendeu. Então, eu fui contando como se fosse compassos, sabe? Não contei assim por introdução. 25. 25. Ah, tá. Mas eu fui contando na minha cabeça como se fosse compassos, assim. Eu acho que eu não entendi a proposta do trabalho. Faltou alguém falar? Eu. Fala, Geraldo. Peraí, deixa eu ver se tá ligado. Tá falando, vai lá. Tá. Não, então, eu não assisti o filme, eu fui levado pela emoção da música, né? Tá. E eu fui tentando visualizar e, assim, na minha cabeça, eu visualizei um balé, né? Visualizei um balé e fui indo no embalo da música, né? Não sei falar tecnicamente sobre, né? Eu fui sentindo o clima da música e dei essa numeração de
11 partes, 11 movimentos. Isso, legal. Faltou alguém, Lídia? Não, também fui sentindo a música e vi nos 15 na mudança de plim-plim ou de instrumento, eu achei que ia mudando, fui contando dessa forma. Acho que a Lisandra e a Cirlei chegaram bem depois. Cirlei, bom te ver nos ensaios. Nisso quer falar, Renata. Tudo bem? Renata? Muito tempo que a gente não se vê. Renata? Oi. Renata? Oi. Nice levantou a mão várias vezes já. Tá, Nice, quer falar de novo? Não. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Então, foi mais ou menos o que o Flavinho havia falado mesmo. A variação mesmo. Conforme mudava a melodia, eu contava como mais um pedaço, sabe? Por isso que foi os 16. Conforme mudava, eu contava, mudava, eu contava. E foi por aí mesmo, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, então. A Lisandra chegou depois, não ouviu também, né? Então, eu vou colocar a música agora de novo, mas agora eu vou colocar ela cantada. Tá? Vou explicar por quê. Eu vou falar qual é o meu critério, tá bom? Meu critério pessoal foi a primeira de cara, assim, 3 grandes partes mais a introdução. 3 grandes partes. Introdução, toda a apresentação do tema, aí acontece uma mudança, e acontece a segunda mudança que culmina com o final. Tá? Isso foi para mim. Entre essas partes, entre essas 3 grandes partes que a gente pode olhar aí, tem muitas outras partes. Por isso que eu falei que cada um vai conseguir encontrar partes diferentes. Pode ser que alguém tenha visto aí, ou não quis falar, muitas partes. Pode ser que alguma pessoa tenha dividido o motivo da música. Tá? Esse é o motivo da música. Então, só isso já vê 4 partes. Tá? Tem gente que foi dividindo pequenininho e foi o seu entendimento, tá ok. Teve gente que ouviu de uma forma mais ampla cada parte. Teve gente que foi super analítico e que deu até nome para os trechos, né, Estevão? Edilene. E aí, e tudo bem, porque isso é a forma como você está assimilando a forma dessa música, que é o que a gente fala, a gente chama isso de forma, tá? Então, geralmente, por exemplo, forma ABA, tem um tema, que é o A, aí há uma mudança, uma variação, que alguns podem chamar até de refrão, e ou não, ou quando é música cantada, né? Ou estrofe, sei lá, e aí uma volta para o tema. A, B, A. Tá? Essa volta para o tema pode ser exatamente igual ao começo, ou pode ser diferente. Seria A, B, A com uma variação, a linha, né? E outras coisas. Eu vou colocar a música de novo, só para você, agora com letra, porque ela a gente ouviu ela instrumental, o tema está lá, mas eu queria que vocês escutassem a letra. Na minha concepção, eu concordo um pouco com o Estevão quando eu digo que essa música não tem refrão, ela tem um tema e uma variação de um tema, tá? Ela tem... E aí uma repetição desse mesmo tema, né? Que conclui depois a harmonia. E aí ela faz... Né? E repete essa mesma coisa de novo. E aí acontece uma grande mudança, que é a modulação. A primeira modulação que acontece, que a música muda de tom completamente. Né? É a primeira grande mudança que a gente consegue enxergar. Depois, todo o tema é repetido, tema e a variação do tema é repetido nessa modulação. Tá? Com um monte de firulas, com um monte de As e um monte de instrumentais diferentes. Depois acontece uma outra mudança de novo, uma outra modulação, em que acontece o tema, só que aí já não tem mais o tema variado, ele já se encaminha para o final, ele já faz
uma cauda aí diferente, tá? Então, eu queria que agora vocês ouvissem com letra, para ficar bem, talvez, para deixar bem clara para vocês esse fraseado que acontece, tá? Depois, a gente vai olhar a partitura dela e vai acompanhar na partitura essas mudanças, tá bom? Para deixar claro aquelas mudanças de barra que a gente viu naquela um mês atrás, aquelas mudanças de clave, tá? Tudo isso a gente vai acompanhando lá na partitura, tá? Então, vamos lá, vou compartilhar. Rê. Oi. Mas não tem um certo, tipo, o certo são o quê? São 3 partes grandes ou o certo são 7 partes, igual que não tem um certo? Se a gente for olhar muito academicamente, eu diria que seria A, B, C. Ou A, B e uma variação de A. Tá? Precisa olhar muito academicamente. Essa música especificamente vão ter aí algumas diferenças eu acho, de opinião. Por isso que eu não vou te dar uma certeza, tá? Tem mais o que eu consegui conceber dentro do que eu conheço, mas uma outra pessoa mais estudada que eu pode falar assim, não, Renata, isso não é ABC, ou não é A, B e A variado, isso é diferente, tá? Eu acho que é ABC mesmo, por isso que eu falei 3, só que eu não contei a introdução, entendeu? Exatamente, tem introdução, então já é uma mudança aí Pode falar de olhar, né? Porque tem uma introdução, né? Se você for pegar uma música erudita, por exemplo, ela não vai ter uma introdução para entrar no tema. Geralmente ela já entra no tema, né? Existem composições inteiras feitas só com um motivo assim, ó. Pam, 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 pam. Essa música inteira é só isso. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. E por aí vai. Se escutar ela inteira, ela é só o motivo, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, assim... E aí, pode ser que eu colocasse essa música para escutar e vocês me começassem a contar os motivos. Né? E por aí vai, tá? Ó, eu fiz um desenho aqui, eu vou mostrar para vocês, ver se vocês conseguem enxergar, do que eu acho que acontece nessa música, tá? Isso aqui é um gráfico, eu não sei se o Estevam já ouviu falar de Gelewski. Ele era um coreógrafo, ensinava dança, e ele percebeu que os bailarinos dele não conseguiam contar mais que 8. Tá? O grande problema do balé é que a galera só consegue... Se não contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a galera não entra. Eles não sentiam a música de uma forma mais orgânica. Tá? Eles sentiam a música... Eles precisavam do coreógrafo para contar. Eles precisavam sentir ritmicamente a fala do coreógrafo, sabe assim? Uma coisa muito técnica e muito partificada e muito sem vida. E ele criou toda uma outra forma de ensinar música para bailarinos, tá? Usando esse método dele, tá? Que tem a ver com escuta, tem a ver com você não levar tanto em conta as coisas muito academicamente, tá? Ou muito formalmente, como a gente é ensinado a ouvir. Eu podia chegar aqui, como eu fiz na outra semana, pegar a partitura e mostrar para vocês. Isso aqui é assim, parte é isso aqui, esse é o tema 1, esse é o tema 2, esse é o tema 3. E isso não adianta nada, a gente partificou a música como a gente faz com tudo na nossa vida, a gente compartimenta as coisas, né? A gente compartimenta o trabalho, a gente compartimenta a nossa vida social, a gente compartimenta aqueles amigos da vida, aqueles amigos do trabalho, aqueles amigos não sei o quê, né? A gente compartimenta a música, a gente aprende música de uma forma muito compartimentada, né? Eu vou estudar teoria, eu vou estudar percepção na outra aula, vou estudar piano na outra, vou estudar história da música na outra. Né? A escola, a gente aprende português numa aula, matemática na outra, geografia na outra, história na outra, e a gente não leva em conta que tudo que a gente estuda, as coisas estão interligadas. As coisas têm conexões entre elas, né? Por que, por exemplo, biologia, física, química não poderiam ser estudadas num módulo inteiro? Elas têm conexões entre elas, tá? Entre essas matérias. Elas não são uma coisa só. Elas são muito mais,
né? E a nossa vida também é muito mais. A gente não compartimenta tudo. Agora a gente compartimenta porque a gente foi ensinado a compartimentar, mas a gente precisa, talvez, e aí uma visão minha, começar a ver as coisas de uma forma mais ampla. E com a música a mesma coisa, né? Eu não fui ensinada a improvisar. Chegava a visita na minha casa, eu estudava piano já há 11 anos, chegava a visita na minha casa e falava, Renata, toca para mim, toca parabéns a você aí pra gente cantar parabéns. Eu não sabia tocar, não sabia o que fazer com a esquerda. Tá? Porque eu fui ensinada de uma forma muito cartesiana, de uma forma muito metódica, a ler aquela partitura e a interpretar. Tá? Sem olhar um outro lado. Então, o que eu estou tentando fazer hoje é a gente olhar um outro lado, olhar a música de uma forma mais orgânica, escutar mais ativamente, escutar o que está chegando para a gente de uma forma mais global, mais geral. Tá? Não estou pedindo para falar os instrumentos. Vocês falaram, entrou um instrumento ali, entrou um instrumento aqui, a música ganhou vida, a música ficou mais alta, a música se encheu. Vocês usaram vários termos aí, né? Então, eu não preciso dizer que naquele momento é um ponto auge da música. Vocês sabem, vocês ouviram. Tá? Então, é um pouco por aí que eu quis levar essa nossa aula aqui hoje. Então, eu vou colocar de novo, a gente vai ouvir a partitura cantada, tá? Lá. Dancing bears, painted wings, things I almost remember, and a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm, horses prance through a silver storm, figures dancing gracefully across my memory. Across my memory. Far away, long ago, glowing dim as an ember, things my heart used to know, things it yearns to remember, and the song someone sings once upon a December. Eu acabei mostrando o gráfico, mas eu não mostrei o que era sobre ele, né? Então, para mim, ó, esse gráfico aqui médio, esse arco médio, para mim seria introdução, tá? Aí teria a primeira grande parte, para mim, com 4 partes pequenininhas. Seria aí começa o outro arco com mais tantas partes pequenininhas,
E aí o último arco, que para mim teria 2 arcos menores e um grande finalzinho ali, tá? Isso é uma forma de ver, mas cada um de vocês viu de formas diferentes. E pode ser que quanto mais vocês escutarem, mais formas diferentes vocês vão achar de ouvir a música, tá? Eu vou compartilhar agora com vocês a partitura. A gente vai escutar uma última vez, prometo, para a gente terminar, mas acompanhando ela com a partitura, tá? Ai, meu Deus, tem tanta coisa aqui. Estão vendo? Dancing bears, painted wings, things I almost remember, and a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm. Horses prance through a silver storm, figures dancing gracefully across my memory. Someone holds me safe and warm. Horses prance through a silver storm, figures dancing gracefully across my memory. Far away, long ago, glowing dim as an ember, things my heart used to know, things it yearns to remember, and a song someone sings once upon a Eu, depois de ouvir agora com vocês, já mudaria uma coisa aqui no meu gráfico. Para mim, nessa parte do meio aqui, entraria uma quinta parte aqui pequenininha. Um rabinho desse final aqui, ele repete. Cada vez que a gente vai ouvindo a música, cada vez que a gente vai acompanhando, a gente vai absorvendo mais, né? E aí a gente vai entendendo a música de outras formas, né? Por isso que quando eu falo não tem uma forma certa, uma forma errada. Tem a forma acadêmica? Tem. Vale a pena seguir rigorosamente? Na minha opinião, não. Tá? Porque isso, para mim, é compartimentar. E eu, na minha vida, cada vez mais eu tendo a ver as coisas de uma forma muito mais ampla, a ver muitas conexões entre as coisas que a gente faz. Infelizmente, conexão é uma coisa que tem faltado na nossa vida no último ano, né? Então, acho que por isso mesmo, acho que fica cada vez mais importante a gente falar sobre elas, cada vez mais importante a gente começar a ver as coisas de uma outra forma, porque o jeito que tá, gente, não tá funcionando. A gente tem que começar a ver as coisas com outro jeito, tá? E por mim, eu encerro aqui. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Quer fazer alguma observação? Fala, Mary. Vamos tirar foto, gente? Que eu preciso mandar para o Flávio. O Flávio saiu. Foto. O
Flavinho saiu porque ele está com chikungunya e ele está com muita dor no corpo, tá? Então, ele pediu para tirar foto, mandar para ele, que ele vai editar para postar, tá? Vamos lá, então. Primeiro uma fotinho e a gente já termina. Olha o sorriso. Cirlei aparece! Lu aparece, olha a foto. Cadê? Não vão aparecer. Oi? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Oi, ai, ai. Fala, Mary. Não, é porque eu contei as ondinhas que você fez. E aí, se entrar essa ondinha a mais que você me falou, deu 13 partes. Exatamente o que eu pensei. Olha! Não estou tão errado. Viu? Fala, Di. Juntando o relaxamento que você fez no começo com essa separação de partes da música, a gente fala de uma coisa muito legal que chama ambiência musical. Às vezes, quando você ouve uma música, cada parte da música te leva para uma situação qualquer na sua mente. Se você fechar o olho e ouvir, seja essa música da Anastasia ou qualquer outra música, você consegue, com o olho fechado, a música te leva para uma ceninha que só a sua mente é capaz de fazer. Isso é muito legal, é um exercício muito bacana de fazer. Por exemplo, quando eu ouço determinadas músicas, eu imagino uma cena específica, e a música, quando ela cresce, ela me leva para uma outra cena. Depois, quando ela volta a ficar suave, ela me leva para uma outra cena. É um exercício profundo, precisaria falar um pouco mais sobre isso, porque é outro dia, mas é muito bacana de fazer, é muito legal. Eu chamo ambiência musical, quem quiser pesquisar, é bacana. É legal. Renata, foi muito bonita a sua aula, tanto o relaxamento, que foi excelente, e todo o seu comentário técnico aí, brilhante. Você está ficando uma profissional cada vez mais light. Obrigada. Tá. Isso tudo que eu estou falando não é nada novo, assim. Quando eu falo essa coisa das conexões, isso tudo é muito mais amplo do que a gente pode imaginar, assim. A gente aprendeu a ver o mundo de uma forma que a gente chama de cartesiana, porque vem de um pensador muito antigo que chama Descartes, né? Que incluiu esse pensamento prático na nossa vida, tá? Penso, logo existo, tá? Coisa bem mecânica. E aí funcionou bem isso para a época, tá? Isso aconteceu. O mundo cresceu de uma outra forma. Mas hoje, as coisas como estão, todas as questões que a gente está enfrentando, sejam sociais, políticas, ambientais, elas pedem que a gente comece a ver o mundo de uma outra forma. E existe um pensamento aí em educação que chama pensamento sistêmico. Alguns chamam de pensamento ecológico, outros chamam, enfim, tem alguns nomes. E eles pegam ao invés do penso, logo existo, sinto, tá? Eu não me lembro agora exatamente a frase inteira, mas vem do sentir antes de qualquer outra coisa, porque a gente não começa a pensar sem a gente sentir o toque da mãe, sem a gente começar a fazer sinapses, né? Elas só acontecem, o nosso desenvolvimento cerebral só acontece pelo afeto. Por que as outras coisas têm que ser tão técnicas? Por que a gente tem que aprender de formas tão cartesianas, tão tradicionais? Existem outras formas. Quem quiser saber mais, tem um filme que eu assisti durante a semana e que é de pirar o cabeção, que chama O Ponto de Mutação. Tá no YouTube. Se alguém é um diálogo entre 3 personagens durante o filme inteiro. Tá? Mas ele fala um pouco dessa questão do pensamento sistêmico e da gente outras coisas. Aí fica a dica, quem quiser aprender mais sobre isso. Tá? E por mim, por hoje E pode repetir o nome do filme, por favor? Ponto de Mutação. Baseado no livro do Fritz J. Capra. Eu
compartilhei contigo um vídeo, um teaser da cena da Anastácia, que é bem legal compartilhar depois com o pessoal, se quiser. Porque aí eu lembrei daquilo que você falou, inclusive isso que você falou do coreógrafo, né, que desenhou a música. É engraçado que geralmente quando a gente vai coreografar, a gente justamente pensa nessas modulações, no instrumental. E aí quando você vê a coreografia, isso no balé acontece muito, porque é só instrumental. Quando você vê a coreografia, você fala, meu, é incrível, parece que foi composto a partitura junto com os movimentos. Porque sincroniza muito bem. É muito legal isso. Vou te mandar o texto do Zelensky que a minha professora me mandou. Aí depois você dá uma olhada aí. Eu não vi o teu recado, eu só vi agora, desculpa. Agora que eu vi o recado. É um videozinho de 1 minuto e meio, que mostra tipo, meio que a ceninha dessa música no musical, que é bem legal. E tá bem uma qualidade bem legal. Quando eu dividi a música, eu pensei mais ou menos isso que o Estevão falou, só que eu pensei mais no forte, no piano, no fortíssimo, dá para perceber um pouco de cada, assim. Aí foi que eu percebi os temas, né? Forma de ver, né? Ela tem um crescendo, tem mudanças de sonoridade muito bacanas. O Queco, se a gente for seguir o gráfico da Rê, tu fez o maiorzão e eu fiz o pequenininho. A gente pensou da mesma coisa, só que dividido. Mesma coisa que a Rê falou, tem várias formas de ver, né? É isso. Só uma palavrinha de ânimo para todo mundo. Como eu sou mais velhinho que todo mundo, hoje eu fui vacinado. E só para dizer, só para passar a experiência para vocês, foi muito legal. A policlínica está de parabéns. Eu não sei se eu dei sorte, mas eu achei tudo muito VIP lá, o atendimento da policlínica hoje. Foi na quadra da União Imperial, eu gosto de carnaval. Foi numa quadra, só faltou uma bateria. E estava Ai, que bom, seu Geraldo, graças a Deus. Estava tudo muito limpo, muito ordeiro, pessoal muito legal. E aí, como eu não tinha levado nenhuma companhia, eu falei, puxa, eu gostaria tanto de que alguém fotografasse. Aí uma das enfermeiras se ofereceu, tirou várias fotos e tal, né? Mas, assim, para dizer para vocês que o atendimento foi muito legal. Eu achei muito, muito 10. Para animar vocês, que são mais novos, né? Vai cair daqui a pouco. Parabéns, Geraldo, parabéns. Vocês ainda vão levar algum tempo, vocês são mais novinhos. Até sexta. Tá bom? Vai lá. Tchau. Beijo, Tchau. gente. Fica bem, Tchau, viu? gente. Beijo. Tchau. Obrigada.